A noite em São Paulo era densa como tinta, engolindo todos os sons e luzes da metrópole que nunca dorme. Nesta mansão espaçosa e fria no bairro do Morumbi, eu era apenas uma sombra, uma presença tão invisível que às vezes eu mesma esquecia que estava respirando. E então, o toque estridente do celular, agudo como a lâmina de uma adaga, não apenas rasgou a noite, mas cravou-se diretamente no meu peito, que já se comprimia de ansiedade. Meu coração falhou uma batida e depois disparou como um tambor de guerra. A intuição de uma filha me dizia que algo terrível havia acontecido. Trêmula, olhei para a tela que brilhava com o nome Hospital Albert Einstein. Minha garganta se fechou em um nó amargo. Deslizei o dedo pela tela, pressionei o telefone contra o ouvido, prendendo a respiração. É a Fran Letícia, por favor? A voz da enfermeira do outro lado da linha era apressada, misturada com um tom de pesar. Dona Helena, sua mãe, acabou de ter uma convulsão, parada cardíaca. Nós a reanimamos, mas o prognóstico é muito ruim. Talvez ela só tenha mais algumas horas. Venha imediatamente, ou talvez não consiga vê-la uma última vez. Não consiga vê-la uma última vez. Cada palavra era como uma bala invisível se alojando em minha mente. O telefone caiu no tapete de veludo, o som abafado de forma patética. Mãe, minha mãe, a única mulher neste mundo que me amou incondicionalmente. Toda a sua vida foi uma luta por mim. E agora, em seus últimos momentos, eu não podia estar ao seu lado. Minha mente ficou em branco. O mundo girava. Agi por instinto, cambaleando para me levantar, pegando minha bolsa apressadamente, as lágrimas já jorrando como chuva, salgadas e quentes. Corri para a cama, sacudindo o braço de Ricardo com força. Meu marido. Ricardo, acorde, por favor. Mãe, minha mãe. Ela está morrendo. Me leve para o hospital agora, por favor. Eu te imploro, eu te suplico. Eu soluçava, minha voz quebrada pelo desespero. Ricardo se mexeu, sentando-se lentamente. Ele não olhou para mim, apenas passou a mão pelo cabelo impecável e deu um bocejo longo e entediado. O rosto bonito pelo qual eu um dia me apaixonei, agora sob a luz fraca do abajur, revelava uma frieza estranha e assustadora. Que barulheira é essa? Ainda é madrugada. Ele disse com a voz rouca, sem um pingo de emoção. Minha mãe está morrendo, você não ouviu? Gritei de dor, agarrando a gola do seu pijama de seda como se fosse minha última tábua de salvação. Temos que ir agora. Ricardo afastou minha mão com brutalidade. E então ele me olhou. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, ele me olhou com um olhar completamente diferente. Não havia mais a ternura fingida, nem a preocupação indiferente. Era o olhar de um predador encarando a presa que finalmente caiu na armadilha. Um olhar de desprezo nu e cru, de satisfação e crueldade. Ele curvou os lábios em um sorriso frio. Ir para onde, meu bem? Ele zombou. Letícia, Letícia, você é tão ingênua. Ou será que é estúpida a esse ponto? Fiquei paralisada, sem entender o que ele estava dizendo. Você ainda não entendeu? Ricardo se levantou, caminhou calmamente até o bar e serviu-se de uma dose de uísque. Ele tomou um gole e se virou para mim, com o olhar de um rei revelando a verdade a uma mendiga. Lembra daquela procuração que eu te dei para assinar no mês passado? Parabéns. Era a escritura transferindo a posse total desta mansão para mim. Ah, espere, tem mais. Todas as economias da vida inteira da sua querida mãezinha já foram gastas para pagar as despesas do hospital nos últimos meses. Ele se aproximou, inclinando-se até meu ouvido, sua voz um sussurro sibilante como de uma serpente. Uma esposa sem casa, sem dinheiro e com uma mãe prestes a morrer. Me diga, que valor de uso você ainda tem? Cada palavra dele era como uma marretada na minha cabeça. Cambaleei para trás, batendo na beirada da cama. Não, não pode ser. Eu não acredito. Isso deve ser um pesadelo. Naquele exato momento, a porta do quarto se abriu. Dona Vera, minha sogra, e Bruna, minha cunhada, entraram. Seus rostos não mostravam sonolência, mas sim um sorriso triunfante, uma expressão de satisfação que não faziam a menor questão de esconder. E então, meu filho, a presa já percebeu que caiu na armadilha? Disse Dona Vera com sua voz esganiçada. Ela se aproximou, apontando o dedo diretamente para o meu rosto. Sua idiota. Quem você pensa que é para se casar com alguém da nossa família? Você não passava de uma mina de ouro para nós explorarmos. Agora que a mina secou, pode dar o fora daqui. É isso mesmo, cunhadinha. Bruna riu, de braços cruzados, me observando como se assistisse a um show. Olhar para você agora é patético.
Você deveria ser grata ao meu irmão e à minha mãe. Graças à nossa família que sua mãe pôde passar seus últimos meses num hospital de luxo. Vocês são demônios, ladrões. Eu gritei. A dor e a indignação me fizeram esquecer o medo. Corri em direção à porta. Eu tinha que sair dali. Eu tinha que ir para junto da minha mãe, mas Ricardo agarrou meu cabelo, puxando-me com força para trás. Ele me arrastou para fora do quarto enquanto sua mãe e irmã riam sadicamente. Sem dizer uma palavra, ele chutou a porta de um depósito velho no final do corredor, um quarto escuro, empoeirado e com um forte cheiro de mofo. Então me jogou lá dentro como se eu fosse um saco de lixo. Fique aí e chore pela sua velha, ele rosnou. E nem pense em sair daqui. Ricardo, me solte! Você é um animal, me solte! Eu batia na porta freneticamente, gritando em desespero. Do lado de fora, o som de uma fechadura metálica soou, um clique seco e cruel. Então ouvi a voz alegre de Bruna. Maninho, vamos sair para comemorar no karaokê. Já reservei a sala VIP com direito à bebida importada. Temos que celebrar esta noite. A noite em que nossa família oficialmente tomou posse de toda a fortuna. Ótima ideia. A voz de Dona Vera concordou. Vamos, meus filhos, deixem-a sair. No meio da noite, voltamos para ver o estado patético dela. Deve ser muito divertido. As risadas e conversas deles foram se afastando até desaparecerem, deixando-me sozinha naquele quarto escuro como breu, frio como um inferno. Caí no chão, minhas costas contra a porta de madeira insensível. Meus gritos cessaram, minhas lágrimas pararam de cair. O desespero absoluto não me matou. Ele estava se transformando em outra coisa, algo frio, afiado e 1000 vezes mais assustador. Na escuridão, eu podia sentir um fogo infernal surgindo das profundezas do meu peito, queimando toda a dor, toda a fraqueza. Cada célula do meu corpo gritava um nome: vingança. O jogo de vocês acabou. Agora sou eu quem dita as regras. O silêncio tomou conta do depósito úmido. Um silêncio tão denso que eu podia ouvir o meu próprio sangue fervendo nas veias. Eu não chorava mais. Lágrimas são pra dor. E o que fervilhava dentro de mim agora era uma fúria fria como gelo. Um ódio forjado a ponto de se tornar afiado como uma lâmina bem amolada. Sentei-me imóvel na escuridão, deixando meus olhos se acostumarem com a falta de luz. O cheiro de mofo, de papel velho e da traição invadiu minhas narinas, mas não me incomodava mais. Tornou-se parte de mim. Parte desta noite fatídica. Eu não era mais a Letícia fraca e submissa de ontem. Aquela pessoa estava morta, assassinada pelo próprio marido e sua família neste quarto. A sobrevivente agora tinha um único propósito: fazer aqueles demônios pagarem 100, 1000 vezes mais caro por tudo que fizeram a mim e a minha mãe. Minha mente começou a operar com uma rapidez e acuidade nunca antes vistas. Eu precisava sair dali. Minha mãe estava me esperando. Mesmo que fosse um fio de esperança, eu precisava estar ao seu lado em seus últimos momentos. Levantei-me, com movimentos firmes e sem hesitação. Tateei a parede, procurando uma saída. A porta de madeira estava trancada com um cadeado de ferro robusto, sem esperança por ali, mas eu não desisti. Um facho de luar pálido entrava por uma pequena e velha janela de ventilação perto do teto. Era a única saída. A janela estava fechada com uma trava de ferro enferrujada, mas a moldura de madeira estava podre. Olhei ao redor, procurando algo que pudesse usar como ferramenta. Minha mão tocou uma barra de ferro fria, o pé de uma cadeira quebrada. Perfeito. Com toda a minha força, fiz a alavanca na fresta da janela. A madeira podre se partiu em pedaços. O som seco de crec-crec ecoou no silêncio. Após alguns minutos de luta, a trava cedeu. Uma lufada de ar fresco da noite entrou, trazendo consigo a umidade do sereno. Empilhei caixotes de madeira velhos e subi, trêmula. Mas com um pé já no parapeito da janela, parei de repente. Um pensamento brilhou em minha mente. Eu não podia simplesmente ir embora. Se eu fosse, seria apenas uma fugitiva patética. Eu tinha que deixar um presente para eles. Tinha que tirar-lhes a sua arma. Saltei para o chão, meus olhos fixos num canto do quarto, onde havia um pequeno cofre. O tipo de cofre doméstico que Ricardo sempre se gabava de ser absolutamente seguro, escondido atrás de uma pilha de caixas de papelão velhas. Ele sempre guardava suas coisas mais importantes ali. Um sorriso frio se formou nos meus lábios. Seguro, veremos. Peguei a barra de ferro. A mesma que me abriu o caminho para a vida agora, me ajudaria a cavar a sepultura do meu inimigo.
Eu não sabia a senha e não tinha tempo para tentar adivinhá-la. Escolhi o método mais primitivo e brutal. Bate com a barra de ferro na dobradiça do cofre. Um quengue estridente soou. 1, 2, 10 vezes. O suor escorria, misturando-se com a poeira em meu rosto, mas eu não parei. A cada golpe eu visualizava o rosto satisfeito de Ricardo, a voz esganiçada de Dona Vera, o sorriso desdenhoso de Bruna. A fúria me deu uma força sobre-humana. Finalmente, depois de incontáveis golpes, a dobradiça mais fraca cedeu. A porta do cofre se abriu. Dentro, não havia tanto dinheiro em espécie quanto eu pensava. Ricardo era esperto o suficiente para não guardar muito dinheiro em casa, mas o que encontrei era 1000 vezes mais valioso. No topo, uma pasta de documentos azul. Eu abri. O que vi foi o contrato de transferência de propriedade e bens da mansão, com minha assinatura falsificada, escaneada de forma grosseira por baixo. Acontece que o papel que ele me enganou para assinar no mês passado era apenas um rascunho, um teatro, para me fazer acreditar que ele havia conseguido. Este era o dossiê falso completo que ele pretendia apresentar às autoridades. Idiotas! Eles estavam tão confiantes, tão arrogantes, que guardaram as provas de seu próprio crime ali. Virei a página. Abaixo, um caderno de capa de couro preta. Página por página, registrava em detalhes as quantias que Ricardo havia desviado da empresa da minha mãe nos últimos 2 anos. Os números, escritos com caligrafia caprichada, estavam ao lado de nomes e anotações. Comprar bolsa para Jéssica, transferência para Amy comprar carro, viagem para Singapura com a Mi, Truque Mi, a amante que ele escondia há tanto tempo, agora tinha um nome brasileiro: Jéssica. Acontece que ele não era apenas um golpista, um filho ingrato, mas também um marido adúltero, usando o suor e as lágrimas da minha mãe para sustentar sua amante. Apertei o caderno com força, minhas unhas cravando na palma da mão até sangrar, sem que eu percebesse. Aqui está, tudo está aqui. Provas da fraude, provas do desvio, provas do adultério. Esta era a sentença de morte para Ricardo e toda a sua família. Coloquei a pasta e o caderno na minha bolsa sem deixar um único pedaço de papel para trás. Não precisei deixar um bilhete provocador. O desaparecimento desses itens, junto com o cofre arrombado, era a declaração de guerra mais contundente. Agora, é hora de ir. Subi na janela mais uma vez, passando meu corpo pelo buraco estreito. Do lado de fora, um muro alto, mas felizmente havia um cano de escoamento que descia pela parede. Respirei fundo, sem ousar olhar para baixo. Apenas me agarrei ao cano frio, descendo lentamente. Minhas mãos ardiam, minhas roupas rasgavam contra a parede, mas eu não me importava. Na minha cabeça, agora só via a imagem da minha mãe. Mãe, espere por mim. Sua filha está a caminho. Não vou deixar você partir sozinha. E eu juro, farei com que aqueles que pisotearam nosso sagrado amor de mãe e filha vivam uma vida pior que a morte. A noite, como um véu de veludo negro, foi rasgada por relâmpagos frios. Uma chuva de verão caiu de repente forte e torrencial, como se o próprio céu estivesse chorando pelo destino de minha mãe e eu. Corri pela cortina de chuva, sem guarda-chuva, sem casaco. A água gelada batia no meu rosto, na minha pele, mas eu não sentia frio. O fogo do ódio em meu peito era mais quente do que qualquer coisa. Não ousei pegar um táxi, temendo que Ricardo e seus cúmplices pudessem rastrear meus passos. Apenas corri sem parar pela estrada deserta. Meus pés descalços sangravam por pisar em pedras e cascalho. Lágrimas se misturavam com a água das chuvas salgadas. Eu corria e chorava, não por autopiedade, mas por medo. Medo de não chegar a tempo. Finalmente, os portões familiares do Hospital Albert Einstein apareceram à minha frente. Entrei correndo como uma louca, ignorando os olhares de espanto das pessoas ao redor. Corri pelo corredor, o som dos meus passos no chão era apressado e desesperado. UTI. A porta branca e fria estava fechada. Caí na cadeira da sala de espera, meu corpo inteiro tremendo. Uma enfermeira veio correndo, me reconhecendo. Letícia, você chegou! Entre, rápido. O médico disse que talvez só restem alguns minutos. Meu coração pareceu ser esmagado por alguém. Fui levada para dentro. Através dos jalecos brancos vi minha mãe. Minha mãe estava ali, imóvel na cama branca, cercada por máquinas complexas. As linhas do eletrocardiograma corriam retas, de uma forma assustadora. O rosto de mamãe estava pálido e encovado, mas seus lábios secos e rachados tentavam murmurar meu nome. Letícia. Minha filha. Corri e me ajoelhei ao lado da cama, segurando firmemente sua mão magra e fria.
A mão que estava calejada por uma vida de trabalho duro. A mão que me protegeu, me amparou, que me guiou pela infância. Mãe, tô aqui. Voltei. Mãe, pressionei a mão dela contra minha bochecha, tentando transmitir um último pingo de calor. Minhas lágrimas caíam em suas mãos enrugadas. Mamãe não conseguia mais abrir os olhos, mas vi uma lágrima quente rolar do canto de seus olhos, já marcados por profundos pés de galinha. E então, um milagre aconteceu. Um sorriso sereno e satisfeito floresceu em seus lábios secos. Ela usou suas últimas forças para sussurrar em meu ouvido, a voz fraca como fumaça, mas clara a cada palavra. Minha filha, eu sabia que você viria. Não chore. Eu sei de tudo. Fiquei atônita. Mamãe sabe de tudo? O que ela sabe? O Ricardo. Ele é uma raposa velha. Eu já sabia, minha filha. Há muito tempo. Ela respirava com dificuldade, mas continuou. Ele acha que nos enganou. Acha que conseguiu tudo. Mas ele tá muito enganado. Prendi a respiração, ouvindo cada palavra de minha mãe como se um segredo chocante estivesse sendo revelado. Todo o patrimônio, a casa, a empresa. Eu criei uma holding patrimonial há 2 anos. Tudo está lá, sob a supervisão de um advogado. E só você terá o direito de herdar quando completar 30 anos ou quando eu não estiver mais aqui. Uma holding patrimonial. Minha mãe, uma mulher que dedicou a vida inteira ao trabalho, foi capaz de planejar uma jogada tão astuta e profunda. Ela havia percebido a verdadeira face de Ricardo desde o início e preparado secretamente uma rota de fuga, uma armadura de ferro para proteger sua filha ingênua. O testamento eu assinei. Está na gaveta secreta do criado mudo em casa. Lembre-se, não confie em ninguém além do Dr. Monteiro. Ele é o homem mais leal que eu tenho. Os olhos de minha mãe começaram a ficar turvos, sua respiração mais fraca, mas ela ainda tentou apertar minha mão com mais força. Letícia, prometa-me. Viva uma vida muito feliz. Faça aqueles que te humilharam pagarem. Viva uma vida esplêndida, minha filha. Essas foram as últimas palavras de minha mãe. Sua mão amoleceu. Seu peito parou de subir e descer. A linha no monitor do eletrocardiograma se estendeu, reta e infinita, acompanhada de um pie frio e assombroso. Minha mãe se foi. Ela partiu em paz, depois de se livrar de seu último fardo, depois de me entregar não apenas uma fortuna imensa, mas também uma espada afiada para vingança. Eu não gritei. Apenas me inclinei silenciosamente e beijei sua testa fria. Uma lágrima minha caiu, quente, mas não era uma lágrima de luto, era uma lágrima de gratidão e de um juramento. Mãe, descanse em paz. A sua filha cresceu. Não deixarei que seu sacrifício seja em vão. Eu juro que viverei uma vida de orgulho e esplendor. E eu juro que farei a família daquele desgraçado se ajoelhar diante do seu túmulo e implorar por perdão pelo que fizeram. A minha guerra estava apenas começando. A chuva noturna ainda não havia cessado, mas caía mais fraca. As gotas tamborilavam na marquise do hospital como uma melodia fúnebre, despedindo-se de uma alma que acabara de deixar este mundo. Eu estava ali, no corredor silencioso, ao lado da maca coberta por um lençol branco que aguardava o corpo de minha mãe. A dor de perder a pessoa mais amada era como uma faca em meu coração, mas a razão me dizia que não era hora de desabar. Mamãe me deu uma missão e eu tinha que cumpri-la. Meu colapso agora era exatamente o que Ricardo e sua família mais desejavam. Eu não podia dar-lhes essa satisfação. Respirei fundo, enxugando as últimas lágrimas. A fraqueza foi enterrada com o passado. A partir deste momento, Letícia seria apenas frieza e determinação. Peguei meu celular. A lista de contatos tinha poucos números, mas cada um era uma peça-chave nesse jogo de vida ou morte. A primeira ligação foi pro Dr. Monteiro, o leal advogado de minha mãe. O telefone tocou apenas uma vez antes de alguém atender, com uma voz calma e confiável. Alô? Pois não. Dr. Monteiro, sou eu, Letícia. Minha voz estava surpreendentemente calma, sem um traço de tremor. Houve um breve silêncio do outro lado, e então a voz dele tornou-se séria. Letícia. É sobre a dona Helena? Sim, senhor. Mamãe acabou de falecer. Eu contive um soluço. Agora não é hora para tristeza. Preciso da sua ajuda com algo urgente. Diga, minha querida. O que for. Quero que o senhor ative o bloqueio de todos os ativos da holding patrimonial da minha mãe. Bloqueio total. Imediatamente.
especialmente as contas e os cartões de crédito, em nome de Ricardo que estejam ligados à empresa. Não permita que nenhuma transação, por menor que seja realizada. Além disso, vou lhe enviar algumas provas. São os livros contábeis que registram os desvios de Ricardo e um dossiê com a falsificação dos documentos da casa. Entregue tudo à Polícia Econômica. Quero que eles iniciem a investigação amanhã de manhã. O Dr. Monteiro ficou chocado com minha determinação e minhas ordens firmes. Ele não fez muitas perguntas, apenas respondeu de forma decisiva. Entendido, Letícia. Farei isso agora mesmo. Cuide-se. Deixe o resto comigo. A ligação terminou. Um peso foi tirado dos meus ombros. A armadilha legal estava montada. Aqueles ratos estavam, naquele momento, se esbaldando em sua festa, completamente alheios à armadilha de ferro que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Continuei, ligando para a funerária. Minha voz permanecia calma e clara, assustadoramente. Eu mesma cuidei de todos os procedimentos, desde a preparação do corpo até o aluguel do carro fúnebre e a organização do velório. Os funcionários me olhavam com uma mistura de compaixão e um certo temor. Uma jovem que acabara de perder a mãe e conseguia cuidar de tudo sozinha com tanta eficiência e frieza. Eles não sabiam que foi a própria dor que forjou em mim uma vontade de ferro. O carro fúnebre preto saiu lentamente pelos portões do hospital, atravessando a garoa noturna. Sentei-me no banco do passageiro, ao lado do motorista, com os olhos fixos no caixão da minha mãe, atrás. A cidade à noite ainda era deslumbrante, as luzes de neon refletidas no vidro da janela, borradas pela chuva. Lembrei-me das vezes em que mamãe me levava por essa mesma avenida quando eu era pequena. Ela sempre me mostrava os arranha-céus, dizendo que um dia minha filha construiria coisas ainda maiores. Agora, nesta mesma avenida, eu a levava para seu lugar de descanso final. Mãe, me desculpe, fui tão ingênua, te preocupei até os últimos momentos. Mas confie em mim. Não apenas preservarei seu legado, mas o farei florescer 100 vezes mais. O carro parou em frente ao Memorial Morumbi, um lugar solene e tranquilo. Desci e com minhas próprias mãos empurrei a maca com o corpo de minha mãe para dentro. Tudo estava preparado. Escolhi a maior e mais digna sala de velório. Queria que o funeral da minha mãe fosse perfeito, para compensar as falhas que cometi. Diante do caixão, acendi um incenso. A fumaça branca subia, etérea. Não pedi à minha mãe que me abençoasse em minha vingança. Eu sabia que minha mãe, uma alma bondosa, não gostaria de me ver consumida pelo ódio. Apenas sussurrei: Mãe, descanse em paz. Deixe que eu carregue todas as tempestades deste mundo sozinha. Naquela noite, não dormi. Sentei-me em silêncio ao lado dela, na sala fria, onde só se ouvia as preces e se sentia o cheiro de incenso. Peguei o caderno de capa preta de Ricardo e folheei página por página. Cada número, cada nome era uma faca cravando mais fundo o meu ódio. Eu tinha em mãos tudo o que precisava: provas, patrimônio e uma vontade inabalável. A madrugada estava raiando no horizonte, dissipando a escuridão da noite. Era também o momento em que o tsunami chegaria, submergindo toda a família de Ricardo. Uma ressurreição das cinzas, da dor e da perda. Neste jogo, eu seria a vencedora final. Enquanto eu estava imersa na dor e na quietude da casa funerária, em outra parte da cidade, um mundo completamente oposto se desenrolava no mais luxuoso karaokê. Na maior sala VIP, a família de Ricardo se embriagava em meio ao álcool e à música ensurdecedora. O canto desafinado de Dona Vera misturava-se com a risada estridente de Bruna e o tilintar dos copos de Ricardo, criando uma sinfonia de triunfo e disfarçatez. Eles estavam comemorando sobre a minha dor, sobre a partida da minha mãe. Um brinde à nossa família, que a partir de hoje vira uma nova página, uma página de glória. Dona Vera, em pé no sofá, virava uma garrafa cara de uísque, o rosto vermelho, gritando por cima da música alta. Isso, mamãe, está certa. Bruna abraçou o pescoço do irmão, manhosa. Meu irmãozinho é o melhor. Enganou aquela idiota para assinar a transferência da casa e ainda limpou todo o dinheiro da velha. A partir de hoje não precisamos mais aguentar a cara dela. Ricardo riu com arrogância, uma mão na cintura de uma jovem garçonete, a outra distribuindo gorjetas generosas. Isso é moleza, mania. Mulher é assim, umas palavras doces, uns presentinhos, e elas acreditam em tudo. Aquela Letícia me amava de morrer, faria qualquer coisa que eu pedisse. Agora ela deve estar no quartinho dos fundos, chorando horrores. Só de pensar, já me sinto ótimo. Eles beberam garrafa após garrafa, cantaram música após música. O cartão de crédito era passado sem parar, sem hesitação.
Gastavam de forma extravagante o dinheiro que pensavam já ser deles. O dinheiro trocado pelo suor, lágrimas e pela vida da minha mãe. Eles não faziam ideia de que aquele cartão, junto com todas as outras contas, havia sido bloqueado horas antes. Cada passada do cartão era mais um buraco que cavavam em sua própria dívida. A festa durou até tarde da noite. Os três, cambaleando, ajudaram-se a sair do local, cheirando a álcool e perfume barato. Entraram no carro de luxo que eu havia comprado para Ricardo e aceleraram para casa. Vai mais rápido, mano, disse Bruna com a voz arrastada. Vamos ver como está a trouxa. Aposto que ela chorou tanto que os olhos incharam. Vai se ajoelhar e implorar nosso perdão, quer ver? Com certeza. Dona Vera concordou, rindo de forma maníaca. Quando chegarmos, eu vou abrir a porta e jogar um pão para ela, como se estivesse dando esmola a uma mendiga. Ela precisa saber quem é o verdadeiro dono desta casa. Ricardo não disse nada, apenas pisou mais fundo no acelerador, imaginando a cena de eu ajoelhada a seus pés, patética e digna de pena. A imagem o excitava ao extremo. O carro parou bruscamente em frente à mansão. Os três entraram cambaleando. A casa estava estranhamente silenciosa. Deve ter chorado até cansar e dormiu, disse Dona Vera com desdém. Eles nem se deram ao trabalho de acender as luzes da sala, indo direto para o depósito no final do corredor. Ricardo pegou o molho de chaves, as mãos tremendo por causa do álcool. Ele colocou a chave na fechadura, um sorriso malicioso no rosto. Vamos ver quão patética tá minha gatinha agora? A fechadura fez um clique. A porta se abriu lentamente. Os três espiaram para dentro, prontos para apreciar o drama que haviam dirigido. Mas o depósito estava vazio, nem sinal de uma pessoa. O silêncio tomou conta. Os três ficaram paralisados, o álcool parecendo evaporar instantaneamente. Ela, onde ela está? Gaguejou Bruna, a voz trêmula. Dona Vera acendeu a luz apressadamente. A luz branca e fria inundou o cômodo, e a cena que se revelou fez os três empalidecerem, suas almas parecendo fugir de seus corpos. O cofre estava no meio do quarto, com a porta arrombada dobradiça brutalmente arrancada. Dentro estava vazio. Sobre o cofre, uma folha de papel branca se destacava. Ricardo, tremendo, aproximou-se e pegou o papel. Era minha caligrafia familiar, mas hoje parecia fria e afiada como aço. Havia apenas uma frase curta. Vocês vão pagar. O rosto de Ricardo ficou branco como papel. Ele verificou o cofre apressadamente. A pasta com os documentos falsos, o caderno preto, tudo havia desaparecido. Um arrepio percorreu sua espinha. Droga, droga. Ele rosnou como um animal ferido. Ela escapou. Ela pegou tudo. Dona Vera e Bruna também entenderam a situação. A satisfação de antes se transformou em puro terror. Como ela saiu. Dona Vera tremia. A janela! Olhem! Bruna gritou, apontando para a janela de ventilação arrombada. Os três se olharam, e nos olhos uns dos outros só havia pânico. Eles me subestimaram. Pensaram que eu era apenas um cordeiro dócil, pronto para ser devorado. Não imaginaram que o cordeiro havia se transformado em um lobo. Um lobo mostrando as presas, pronto para morder de volta aqueles que o encurralaram. A música estridente do karaokê ainda ecoava em suas mentes. Mas agora soava como uma marcha fúnebre. O choque da madrugada era apenas o prelúdio. O verdadeiro pesadelo deles começaria ao amanhecer. Naquela noite, ninguém na família de Ricardo conseguiu dormir. O pânico e o medo tomaram conta da luxuosa mansão, transformando-a em uma jaula invisível. Andavam de um lado para o outro na sala de estar, um roendo as unhas, outro arrancando os cabelos. O sorriso arrogante e a expressão vitoriosa de antes haviam desaparecido completamente, substituídos por rostos pálidos e ansiosos. Tentaram me ligar inúmeras vezes, mas a única resposta era o som longo e infinito de chamada. Eles não sabiam onde eu estava, o que eu havia feito e o que estava prestes a fazer. Era essa incerteza que os torturava de forma mais terrível. Calma, todo mundo! Ricardo tentou acalmar a mãe e a irmã, mas sua própria voz tremia. Ela é só uma mulherzinha fraca, o que ela pode fazer contra nós? E daí que ela pegou aqueles papéis? Esta casa já tem a escritura que eu a enganei para assinar. Amanhã de manhã vou ao cartório regularizar tudo. As coisas ainda estão sob controle. Ele dizia isso para se tranquilizar, mas no fundo uma terrível apreensão corroía. Ele sabia que eu não era estúpida. O meu desaparecimento, junto com as provas mais importantes,
sinalizava uma tempestade iminente, e a tempestade chegou mais rápido do que eles imaginavam. O amanhecer mau havia despontado. Os primeiros raios de sol ainda não haviam atravessado a janela, quando a campainha tocou insistentemente. Não era o som melodioso de sempre, mas batidas fortes e autoritárias na porta. Ricardo se assustou e correu para abrir, ainda com a esperança de que fosse eu, voltando arrependida. Mas quem estava à sua frente não era eu, e sim 2 homens de uniforme da polícia, com rostos sérios e frios. Atrás deles, alguns homens à paisana, com olhares penetrantes. "O senhor é Ricardo Trindade?" Um dos policiais perguntou, com voz firme. "Sim, sou eu." "O que aconteceu, senhores?" Ricardo gaguejou, coração martelando no peito. "Somos do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Recebemos uma denúncia de que o senhor está envolvido em fraude, estelionato e apropriação indébita. Por favor, nos acompanhe até a delegacia para prestar esclarecimentos." O policial mostrou um mandado. As letras pretas no papel branco pareciam uma sentença de morte. O rosto de Ricardo ficou lívido. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Tão rápido, passou apenas uma noite. Dona Vera e Bruna ouviram o barulho e correram para ver. Ao verem a polícia, ambas ficaram paralisadas. "Senhores, senhores, deve haver algum engano. Meu filho é um homem de bem, um empresário honesto. Ele não faria uma coisa dessas." Dona Vera gritou, tentando encenar o papel de uma mãe sofredora. Mas o policial não se abalou. "Tudo será esclarecido na delegacia. Por favor, senhor Ricardo, nos acompanhe." 2 policiais entraram e levaram Ricardo sem lhe dar chance de resistir. Mas essa foi apenas a primeira onda. O verdadeiro tsunami veio logo em seguida. Assim que o carro da polícia partiu, um outro caminhão grande parou em frente ao portão. Dele desceu uma equipe de execução judicial, liderada por um homem de meia idade segurando uma pasta grossa de documentos. Ele se aproximou de Dona Vera e Bruna, que ainda estavam paralisadas como estátuas. "Bom dia, senhoras. Sou oficial de justiça. Estamos aqui para cumprir uma ordem judicial de reintegração de posse. Esta mansão e todos os bens dentro dela serão lacrados e desapropriados imediatamente." "O quê?" Dona Vera gritou, sua voz esganiçada agora tomada pelo pânico. "Do que os senhores estão falando?" "Esta casa é do meu filho. Os documentos estão aqui." Ela correu para dentro, revirando gavetas em busca do papel que Ricardo me enganou para assinar. O oficial balançou a cabeça, a voz fria, sem emoção. "Senhora, esse papel não tem valor legal. De acordo com o registro da empresa e a certidão de matrícula do imóvel, esta mansão pertence à empresa Helena Empreendimentos Élita, cuja diretora era Sra. Helena Lacerda. A holding patrimonial estabelecida por ela ativou o direito de sucessão para a Sra. Letícia Bastos. Atualmente, a Sra. Helena Lacerda, Letícia, é a única proprietária legal de toda a empresa e de seus ativos, incluindo esta casa. A senhora e sua filha não têm qualquer direito legal aqui. Peço que recolham seus pertences pessoais e deixem o local dentro de 1 hora." Cada palavra do oficial era como uma marretada, esmagando completamente a esperança e a arrogância de mãe e filha. Acontece que Ricardo havia enganado até mesmo sua própria família. Ele se gabou de ter me enganado para transferir a casa, mas na verdade ele nunca a possuiu. Ele era apenas um inquilino na casa que fantasiava ser sua. Não, não pode ser. Aquela Letícia. Ela nos enganou. Dona Vera chorava e se jogava no chão, fazendo birra. "Esta é a minha casa, eu não saio daqui." Bruna desabou, os olhos sem vida. Tudo aconteceu rápido demais, de repente demais, como um pesadelo. Ontem à noite, ela era uma patricinha vivendo no luxo, sonhando com um futuro de riqueza. Esta manhã, ela era uma sem-teto. Mas a birra de Dona Vera não adiantou. A equipe de execução começou seu trabalho profissionalmente. Colaram selos vermelhos de lacrado em todas as portas e móveis. 2 seguranças grandes se aproximaram para escoltar Dona Vera e Bruna para fora. Elas só puderam levar uma pequena bolsa com algumas roupas. Todos os itens de marca, as joias caras que haviam acumulado, tudo ficou para trás. Paradas na calçada, em frente à imponente mansão, que horas antes era delas, mãe e filha olhavam para dentro com olhos vazios. Os vizinhos curiosos começaram a se reunir, apontando e fofocando. A humilhação e a vergonha as consumiram. Seu sonho de riqueza havia se despedaçado em pó. Em apenas um amanhecer, o tsunami realmente chegou.
e arrastou tudo, não deixando para elas nem um pedaço de madeira para se agarrarem. Lançadas na rua com as mãos vazias e uma bolsa com algumas roupas velhas, mãe e filha perambulavam pelas ruas como almas perdidas. O luxo e a nobreza de ontem agora eram um sonho distante. A dura realidade se apresentava diante delas. Sem dinheiro, sem casa, e o único homem em quem podiam confiar, Ricardo, havia sido levado pela polícia. Após um período de desespero, Dona Vera pareceu encontrar a única saída. Agarrou a mão de Bruna, seus olhos brilhando com uma esperança maliciosa. A funerária. Temos que ir à funerária. A Letícia com certeza tá lá. Ela tem um coração mole. Se chegarmos lá chorando, fazendo um escândalo, ela com certeza vai nos perdoar. Ela não pode deixar a sogra e a cunhada morrerem de fome na rua. Vá até lá e faça um bom drama para mim. Ela ainda não havia percebido seu erro. Em sua mente, eu ainda era a Letícia submissa e fácil de intimidar de antes. Ela acreditava que com algumas lágrimas de crocodilo poderia ter tudo de volta. Pegaram um mototáxi e foram direto para o Memorial Morumbi. Naquele momento, o velório da minha mãe estava acontecendo. Convidados entravam e saíam. A maioria parceiros de negócios e ex-funcionários de minha mãe. O ambiente era solene e cheio de pesar. Eu estava diante do caixão, vestida com um traje de luto branco, o rosto sereno, mas os olhos escondendo uma tristeza profunda. Eu estava cumprimentando os convidados quando uma cena caótica eclodiu na entrada. Mãe e filha, em estado deplorável, cabelos desgrenhados, invadiram a sala do velório. Dona Vera avançava gritando e chorando de forma teatral. Uma peça bem ensaiada. Meu Deus, meu Deus. Mãe, por que nos deixou assim? A senhora era a melhor sogra do mundo. Sua nora ingrata está aqui, mãe. Ela correu em direção ao caixão, pretendendo se ajoelhar, mas foi impedida por 2 seguranças de terno preto que eu havia contratado. Bruna não ficou para trás. Correu até mim. Agarrou minha mão com os olhos marejados. Cunhada, eu sei que você está com raiva do Ricardo, da mamãe, mas por favor, perdoe nossa família. O Ricardo foi preso, fomos expulsas de casa, agora não temos para onde ir. Não seja tão cruel. Afinal, já fomos uma família. A sala inteira ficou empolvorosa, todos os olhares se voltaram para mim e para elas. Elas estavam encenando uma peça perfeita, me transformando em uma nora ingrata, uma cunhada cruel, que expulsou a sogra e a cunhada na rua durante o funeral da própria mãe. Queriam usar a opinião pública, a compaixão das pessoas, para me pressionar, mas elas estavam enganadas. A Letícia de hoje não temia mais essas coisas. Gentilmente soltei a mão de Bruna, sem qualquer expressão no rosto. Olhei diretamente nos olhos de Dona Vera, um olhar frio, como gelo. Uma família? Eu disse. A voz não muito alta, mas o suficiente para que toda a sala ouvisse. Minha voz estava calma, mas afiada como uma faca. Ontem à noite, quando minha mãe estava morrendo, quando eu me ajoelhei e implorei para que me deixassem ver, lá uma última vez, onde vocês estavam? Vocês estavam num karaokê, cantando e comemorando sobre a minha dor. Vocês me trancaram, me chamaram de idiota, de uma mina de ouro que secou. Vocês se lembram? A melhor sogra do mundo, o rosto de Dona Vera, mudou de cor. Ela não esperava que eu ousasse expor tudo na frente de todos. Virei-me para a Bruna, um meio sorriso nos lábios. Você diz que sou cruel, quando você, sua mãe e seu irmão estavam planejando como roubar meus bens, vocês pensaram na palavra humanidade? Quando você disse se a mãe dela está doente, que se dane, você se sentiu humana? Bruna ficou sem palavras, o rosto vermelho de vergonha e raiva. A sala inteira começou a cochichar. Os olhares de compaixão que antes eram para elas agora se transformaram em desprezo e indignação. Não lhes dei chance de responder. Fiz um sinal para os 2 seguranças. Senhores, por favor, acompanhem estas 2 convidadas de honra para fora. Não quero que o choro falso delas perturbe o descanso da minha mãe. Joguem-nas no estacionamento para mim. Não as deixem chegar perto daqui e sujar o ambiente. Minhas palavras foram firmes como uma ordem inquestionável. Os 2 seguranças corpulentos imediatamente se aproximaram, cada um pegando uma delas pelo braço. Não, me solta! Sua nora desgraçada, você vai ser castigada por Deus. Dona Vera gritou, lutando em vão. Você se atreve, Letícia?
Você se atreve a nos tratar assim? Bruna também gritou. Mas toda a resistência foi inútil. Elas foram arrastadas para fora da sala de velório, passando por centenas de olhares de desprezo. Seus xingamentos foram diminuindo até desaparecerem. A atmosfera solene retornou. Virei-me e inclinei a cabeça para os convidados. Peço desculpas a todos pelo ocorrido. Por favor, continuem a prestar suas homenagens à minha mãe. Voltei para diante do caixão, acendi outro incenso. Desta vez senti uma paz estranha em meu coração. Mãe, eu consegui. Não deixei ninguém desrespeitar você, nem a sua partida. As lágrimas de crocodilo deles não me enganam. O show deles acabou. Arremessada sem cerimônia no estacionamento empoeirado, sob as centenas de olhares de desprezo dos convidados, Dona Vera e Bruna desmoronaram completamente. A humilhação, o desespero e a fome, após uma noite de excesso e uma manhã de terror, minaram suas últimas forças. Elas não tinham mais energia para gritar ou xingar, apenas sentaram no chão, olhando atordoadas para o tráfego. O sonho de se tornarem fênix havia se desfeito. Agora percebiam que eram apenas galinhas depenadas e patéticas. Arrastaram-se para uma pensão barata e decadente em um beco escuro, usando as últimas moedas que restavam na bolsa de Bruna para alugar um quarto minúsculo, úmido e mal cheiroso. O lugar era o oposto da mansão luxuosa de onde foram expulsas. Essa realidade cruel foi como um tapa na cara que despertou sua natureza egoísta e mesquinha. Sem um inimigo em comum, elas começaram a atacar uma a outra. A culpa é toda sua. Seu filho idiota! Dona Vera sentou-se na cama rangente, os cabelos emaranhados, chorando e socando o colchão. Eu disse para ele ter cuidado, para pegar todo o dinheiro dela primeiro antes de virar as costas, mas não, ele foi confiante demais, arrogante demais. E agora? Perdemos tudo, absolutamente tudo. Bruna, sentada em um canto, com o esmalte das unhas descascado, tinha uma expressão de raiva. A pose de patricinha arrogante se fora, substituída por frustração e ressentimento. Ainda culpando o Mano? A culpa não é sua também, mãe? Quem foi que incentivou o Mano a trancar a cunhada? Quem foi que quis ir comemorar no karaokê? Se não tivéssemos feito aquilo ontem à noite, talvez ela não tivesse ficado louca e feito tudo isso. Você. Você se atreve a falar assim com sua mãe? Dona Vera regalou os olhos, apontando para a filha. Sua ingrata, por todos esses anos eu te mimei, te dei do bom e do melhor. E agora, na primeira dificuldade, você se vira contra mim do bom e do melhor. Bruna riu com escárnio, um riso amargo. Tudo aquilo era dinheiro da Letícia. Sem ela, somos um bando de inúteis. Você vivia na ilusão de que era uma rainha, tratando a cunhada como lixo. E agora? Abriu os olhos. Bof! Dona Vera avançou e deu um tapa estalado no rosto de Bruna. Sua filha da mãe, calha a boca. Bruna segurou a bochecha, os olhos vermelhos de raiva. Ela não ficou para trás, avançando e agarrando os cabelos da mãe. Você se atreve a me bater? O que eu disse é mentira. Olhe para si mesma. Além de infernizar sua nora, o que mais você sabe fazer? Bando de parasitas inúteis. As duas, mãe e filha, que antes eram as mais próximas aliadas para me intimidar, agora se agrediam e se xingavam como vendedoras de peixe na feira. Arranhavam-se, puxavam os cabelos, trazendo à tona todos os erros e ressentimentos que haviam guardado por tanto tempo. O quarto miserável tornou-se o palco de uma trágica comédia sobre laços familiares rompidos. Dona Vera chorava, lamentando seu destino infeliz, dizendo que sacrificou a vida inteira pelos filhos, para acabar sendo humilhada pela própria filha. Bruna, por sua vez, amaldiçoava a estupidez do irmão e a ganância míope da mãe, que destruíram com as próprias mãos a mina de ouro da qual ela se beneficiava. Em meio ao caos, elas perceberam uma verdade amarga. Nunca se amaram ou se uniram de verdade. O vínculo entre elas foi construído sobre o parasitismo e a exploração de mim. Quando eu, o caixa eletrônico ambulante, deixei de existir, sua família falsa desmoronou instantaneamente. Sem mim, elas não eram nada. Eram apenas pessoas egoístas, preguiçosas e inúteis, incapazes de se sustentar. O amor familiar, algo que elas sempre pregaram, revelou-se uma piada. Uniram-se para oprimir uma estranha, mas quando a diversidade bateu à porta, a primeira pessoa que atacaram foi um membro da própria família. Essa foi a sua punição, o primeiro castigo que receberam. Um castigo que não veio de mim, mas de sua própria natureza terrível. A peça sobre o amor familiar havia terminado.
deixando para trás um palco em ruínas e atores que se autodestruíam em meio ao fim de todo afeto e lealdade. Enquanto mãe e filha se destruíam na pensão, Ricardo passava pelas piores horas de sua vida na delegacia. Sentado na fria sala de interrogatório, confrontado com as provas irrefutáveis que meu advogado apresentou, ele não tinha como negar. O caderno preto, os extratos bancários e especialmente o dossiê com a escritura falsificada expuseram todos os seus crimes. Sua confiança e a aparência charmosa desapareceram, deixando apenas um homem de meia idade, sujo, suando frio e com um olhar apavorado. Após um longo dia de interrogatório, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade. Ao sair da delegacia, sentiu como se o mundo estivesse desabando. Sem casa, sem dinheiro, mãe e irmã desaparecidas e, acima de tudo, a ameaça de prisão pairando sobre sua cabeça. Em seu desespero total, ele pensou em um último raio de esperança, uma tábua de salvação que ele acreditava que nunca o abandonaria. Jéssica. A amante que ele sustentara com tanto esmero, ele havia lhe proporcionado uma vida de luxo, comprado um apartamento de alto padrão, um carro caro e investido milhões no negócio dela. Ele acreditava que o amor dela por ele era real. Ela sempre dizia que o amava por quem ele era, não pelo seu dinheiro. Agora era a hora de testar essas palavras. Ele pegou um mototáxi e foi direto para o condomínio de luxo onde Jéssica morava. Parado em frente à porta familiar, ele respirou fundo, tentando ajeitar as roupas amassadas e o cabelo bagunçado. Tocou a campainha, o coração cheio de esperança. A porta se abriu. Jéssica apareceu em um vestido de seda fino e sensual, mas ao ver a aparência patética de Ricardo, o sorriso em seus lábios congelou instantaneamente. Seus olhos o percorreram de cima a baixo, sem esconder o nojo e o desprezo. Você, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou com uma voz gélida, bloqueando a entrada com o corpo. Me ajude. Ricardo avançou, tentando abraçá-la, mas foi empurrado bruscamente. Eu perdi tudo, a casa, o dinheiro, tudo. Minha esposa pegou tudo de volta e a polícia está me investigando. Não tenho para onde ir. Posso ficar aqui por uns dias, por favor? Ele implorou, a voz desesperada. Jéssica gargalhou, uma risada aguda e cheia de sarcasmo. Ficar aqui? Você acha que isso aqui é um abrigo de caridade, por acaso? Ricardo, olhe para si mesmo. O que você é agora? Um fracassado prestes a ir para a cadeia. Você acha que eu preciso de alguém como você? O que você está dizendo? Ricardo ficou chocado. Você não disse que me amava? Que não se importava com meu dinheiro? Amar você? Ela riu ainda mais alto. Seu idiota, eu amava a sua carteira, a sua generosidade. Você, um cara que vive às custas da esposa, que depende do dinheiro da família dela. O que você tem que mereça, meu amor verdadeiro. Você era apenas o meu caixa eletrônico particular. Agora que a máquina tá sem dinheiro, é só um monte de sucata. Cada palavra de Jéssica era uma faca cravada no coração sangrento de Ricardo. Acontece que ele não foi enganado apenas por mim, mas também pela amante em quem tanto confiava. Ele usou o dinheiro que roubou de mim para sustentar outra cobra venenosa. E agora, essa cobra se virava para picá-lo. Você não pode me tratar assim. O dinheiro que eu te dei, este apartamento, este carro, tudo é meu. Ricardo gritou, desesperado. Seu. Jéssica riu novamente. Os documentos estão no meu nome. A lei me protege. Você tem alguma prova? Ou talvez queira confessar à polícia que usou dinheiro de desvio para me sustentar. Vá em frente. Tente. Nesse caso, você não será o único a ir para a cadeia. Ela havia planejado cada passo. Era mais astuta e cruel do que ele. Segurança! Segurança! Ela gritou. Tem um estranho me importunando. Tirem ele daqui. 2 seguranças enormes apareceram e agarraram os braços de Ricardo. Jéssica, sua vadia! Você me traiu! Ele se debateu e xingou, em vão. A amante apenas ficou parada, de braços cruzados, observando-o ser arrastado com um olhar frio. Antes que a porta do elevador se fechasse, ela disse uma última frase. Uma frase que aniquilou toda a sua esperança. Ah, é só pra você saber, eu e a Letícia já nos encontramos. Ela é uma mulher incrível. E você? Você é só um gigolô falido que vivia às custas da esposa. Boa sorte na cadeia. A porta do elevador se fechou. Ricardo desabou no chão. A risada maníaca de Jéssica ainda ecoava em seus ouvidos. Ele provou o sabor da traição, uma traição ainda mais amarga e humilhante do que a que ele me causou.
Ele plantou o vento e agora colhia a tempestade. Expulso de forma humilhante pela amante, jogado para fora do condomínio de luxo como lixo, Ricardo vagava sem rumo pelas ruas, por onde até ontem passava com confiança em seu carro de luxo. Ele não tinha um centavo no bolso. O celular caro se tornara um peso inútil sem bateria, e seu estômago roncava de fome. A aparência elegante e sofisticada que ele tanto se esforçou para construir foi arrancada, deixando para trás apenas um homem de meia idade, decadente, fracassado e desesperado. Ele andava sem saber para onde, a cabeça ecoando a risada maníaca de Jéssica e sua frase sarcástica: "Você é só um gigolô falido que vivia às custas da esposa." Ele pensava que era um lobo astuto, um caçador de primeira. Agora percebia amargamente que não passava de um cachorro abandonado pelo dono, enxotado até por outros cães de rua. Finalmente, o instinto levou ao único lugar que lhe veio à mente. O lugar que ele sentia ser ao mesmo tempo uma vergonha e seu último refúgio, a pensão decadente e úmida onde sua mãe e irmã estavam escondidas. Ele não tinha mais esperança de encontrar consolo ou um plano para virar o jogo. Apenas esperava por um lugar para descansar, algo para comer e talvez um último resquício de calor familiar para se agarrar em meio à tempestade. Ele empurrou a porta rangente do quarto. Um cheiro azedo e fétido de álcool e desespero o atingiu. A cena diante dele o deixou paralisado. O pequeno quarto bagunçado parecia um campo de batalha após um furacão. Roupas, cobertores, garrafas vazias espalhadas pelo chão. Sua mãe, Dona Vera, a mulher que um dia fora tão arrogante e autoritária, agora estava sentada no chão, as costas contra a cama, os cabelos emaranhados como um ninho, o rosto inchado e os olhos sem vida. Ela chorava, não com os gritos estridentes de sempre, mas com soluços abafados e impotentes. E Bruna, sua irmãzinha mimada, não estava em lugar nenhum. "Mãe, o que aconteceu?" A voz de Ricardo saiu rouca, outra onda de pavor crescendo dentro dele. "Onde está a Bruna?" Ao ouvir a voz do filho, Dona Vera pareceu despertar de um transe. Ela levantou a cabeça e, ao ver a aparência de Ricardo, tão patética quanto a sua, começou a chorar ainda mais alto. Desta vez, era um choro de ressentimento e traição. Ela se foi, meu filho. Aquela desgraçada. A cobra que eu criei dentro de casa. Ela roubou o resto das minhas joias, os últimos colares, os anéis de ouro que eu guardei na bolsa para uma emergência e fugiu, ela dizia batendo no chão com os punhos. O choro era dilacerante. Ela me abandonou aqui, sozinha. Meu Deus, por que eu dei à luz a filhos tão ingratos? Uma ninhada de desgraças. Ricardo ficou chocado. Seu corpo parecia congelar. Ele não podia acreditar no que ouvia. Bruna, a irmã para quem ele deu tudo de melhor. A irmã que sempre dizia: "Mano, você é o número 1. A irmã que, junto com ele e a mãe, formou uma aliança para me destruir. Agora, era ela quem desferia a última e mais fatal facada na família. No momento de maior necessidade, ela não escolheu ficar e compartilhar o fardo, mas sim roubar os últimos bens, as últimas esperanças da mãe e fugir para salvar a própria pele." Uma fúria insana, uma indignação extrema tomou conta de Ricardo, sobrepujando a dor e a humilhação. Ele não pensava mais em mim, não pensava mais em Jéssica. Em sua mente agora só havia a imagem de sua irmã traidora. Ele saiu correndo da pensão, correndo como um louco pela rua, ignorando os olhares curiosos. Corria e gritava o nome de Bruna, inconscientemente. Ele tinha que encontrar aquela víbora, tinha que lhe dar uma lição, tinha que recuperar o último pingo de honra, como irmão e como filho. De alguma forma, a memória o guiou até um viaduto, um lugar escuro e sujo na periferia da cidade. Era onde ele sabia que Bruna às vezes se encontrava com seus amigos de má índole, pessoas que ele sempre desprezou e proibiu a irmã de ver, e ele a encontrou. Bruna estava lá, sob a luz amarelada do viaduto, mostrando animadamente o maço de dinheiro que acabara de conseguir vendendo as joias da mãe para um jovem tatuado. Seu rosto não mostrava remorso, apenas a excitação de ter uma grande quantia para continuar suas festas. Ao ver o irmão aparecer de repente, parecendo um animal selvagem encurralado, ela se assustou e escondeu o dinheiro nas costas. "Mano, o que você tá fazendo aqui?" Ela gaguejou, o olhar culpado. "Você ainda pergunta?" Ricardo avançou como uma flecha, sem lhe dar chance de fugir. Ele agarrou Bruna pelo colarinho,
os olhos vermelhos como se fossem saltar. Onde está o ouro da mamãe? Você se atreve a roubar o dinheiro da sua mãe para fugir sozinha? Sua desgraçada. Você ainda é humana? Me solta! Encurralada, a natureza insolente de Bruna veio à tona. Ela também não era fraca, usando as unhas compridas para arranhar e morder o irmão freneticamente. É o meu dinheiro! Se eu não pegasse, aquela velha ia gastar tudo. Eu preciso de dinheiro para recomeçar minha vida. Não vou afundar com esta família inútil e fracassada. A culpa é toda sua, da sua estupidez. E você disse? O grito de Ricardo ecoou sob o viaduto. Eu disse que você é um idiota por deixar a Letícia virar o jogo. Idiota por acreditar na sua amante interesseira. Você estragou tudo. Você tirou a minha vida de princesa. Você não merece ser meu irmão, Bruna gritou de volta. As palavras foram como facas no coração de Ricardo. Os dois irmãos, que um dia foram o orgulho e o tesouro de Dona Vera, agora se agrediam violentamente sob um viaduto sujo, em meio aos olhares curiosos e risadas dos amigos marginais de Bruna. Eles se xingavam com as piores palavras, revelando todos os segredos sórdidos, a inveja e o ciúme que haviam escondido por tanto tempo sob a máscara do amor fraterno. Ricardo batia na irmã pela traição, pela perda final. Bruna arranhava o irmão por ter lhe tirado a vida de luxo, por tê-la empurrado para o fundo do poço. Os curiosos paravam para assistir, apontando e comentando. Eles não sabiam quem eram, apenas viam uma cena tragicômica e amarga. Um casal bem vestido se agredindo como cães de rua brigando por um osso. Em meio à briga caótica, eles talvez tenham percebido uma verdade cruel. Sem a minha proteção, sem dinheiro e status, eles eram apenas pessoas nuas com suas naturezas egoístas, gananciosas e cruéis. Estavam dispostos a pisotear até mesmo os laços de sangue mais sagrados para se salvarem. Esta cena de cão comendo cão foi o retrato mais fiel, expondo a podridão desde a raiz de uma família que só sabia viver de engano e parasitismo. Eles escreveram com as próprias mãos o final mais patético e humilhante para si mesmos. Um final que nem eu, sua inimiga, poderia ter imaginado. Após organizar o funeral de minha mãe da maneira mais digna e solene possível, não me permiti afundar na dor por um único dia. A imagem de minha mãe sorrindo serenamente antes de partir e a promessa que fiz a ela se tornaram minha bússola, a fonte de força inesgotável para continuar a luta. Eu sabia que a batalha mais importante, a batalha para reconquistar a justiça para minha mãe e para mim mesma ainda estava por vir. Não era apenas uma luta por bens, mas uma luta por honra. Eu não queria que Ricardo simplesmente perdesse tudo. Eu queria que ele pagasse por seus crimes diante de um tribunal, diante da lei e da sociedade. A audiência de instrução ocorreu em uma atmosfera tensa. Entrei na sala, não mais como a Letícia de luto em trajes brancos, mas como uma empresária forte e fria, em um terno preto impecavelmente cortado, exalando uma aura de poder e inviolabilidade. Meu cabelo estava preso em um coque alto e elegante, revelando uma testa inteligente e olhos perspicazes. Fiquei cara a cara com Ricardo. Ele sentava do outro lado da mesa, mais magro, com olheiras profundas de noite sem dormir, vestindo um uniforme de presidiário. Ele não tinha mais nenhum vestígio do galã charmoso de antes. Parecia patético, mas ao olhar em seus olhos, não encontrei compaixão em meu coração, apenas frieza. Dr. Monteiro, o experiente e leal advogado de minha mãe, representava nosso lado. Calmo e imponente, ele começou a desferir os golpes decisivos, virando cada página do dossiê como se estivesse arrancando cada camada da máscara de falsidade de Ricardo. Cada prova foi apresentada de forma clara, lógica e irrefutável, silenciando a sala. Primeiro, o caderno de capa preta com a caligrafia inconfundível do próprio Ricardo. Não era apenas um livro de anotações, era uma confissão detalhada que ele mesmo escrevera. Cada quantia que ele desviou da empresa da minha mãe nos últimos 2 anos estava claramente listada. Desde pequenas retiradas de dezenas de milhares de reais para compras, até grandes quantias de centenas de milhares e milhões para sustentar sua amante. Cada número no caderno foi meticulosamente cruzado pelo Dr. Monteiro com os extratos bancários e faturas, formando uma rede de provas inquebrantável que expunha seu esquema sistemático e calculado de desvio de fundos. Em seguida, o dossiê com a falsificação da escritura da casa. Dr. Monteiro convocou um perito em caligrafia do Instituto de Criminalística. O perito afirmou com certeza que a assinatura em meu nome no contrato de transferência era uma falsificação.
criada pela digitalização de outro documento e impressa em cores. A mentira descarada de Ricardo de que eu havia doado a casa para ele voluntariamente ruiu por completo. Era uma prova concreta e inegável do crime de falsificação de documento e estelionato. Mas o golpe final, o mais devastador, que fez Ricardo desmoronar completamente, foram as gravações de áudio do pendrive que Jéssica havia fornecido. Com a permissão do juiz, Dr. Monteiro começou a tocar os trechos mais importantes. A sala inteira mergulhou em silêncio. Apenas as vozes familiares de Ricardo e Jéssica ecoando claramente. Todo o seu plano, desde a aproximação planejada através de uma amiga em comum, até a encenação do marido perfeito para me enganar, e a discussão com a amante sobre como tomar posse de todos os bens, tudo foi exposto de forma nua e crua. As palavras depreciativas me chamando de idiota e mina de ouro, e referindo-se à minha mãe como a velha prestes a morrer, ecoaram na sala, causando indignação em todos, até mesmo nos oficiais da lei acostumados a casos complexos. Ricardo enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Ele nunca poderia imaginar que todos os seus pecados, seus pensamentos mais sombrios, cada palavra dita em seus momentos de triunfo, haviam sido gravados e agora se tornavam a lâmina que o executava. Ele não tinha mais como negar. Não tinha mais palavras para se defender. Após a audiência, com provas tão claras e sistemáticas, o Ministério Público decidiu indiciar formalmente Ricardo por estelionato, apropriação indébita e falsificação de documentos. Com a soma das penas, ele poderia enfrentar muitos anos de prisão. No dia em que ele foi levado ao tribunal para ouvir a decisão, chovia torrencialmente. Uma chuva fria e incessante, exatamente como na noite fatídica em que ele nos empurrou para a tragédia. Quando ele saiu do carro da polícia, algemado, ele me viu. Eu estava ao lado do meu carro de luxo, segurando um guarda-chuva preto, observando-o em silêncio. Nossos olhares se cruzaram através da chuva. Por um instante, todas as emoções, todas as memórias de 5 anos de casamento voltaram, dolorosas e amargas. De repente, ele se soltou das mãos do policial que o escoltava. Correu e se ajoelhou na minha frente. Ali mesmo, no pátio do fórum, sob a chuva torrencial, a lama manchando seu uniforme de presidiário. Letícia, me desculpe! Eu sei que errei. Eu sou um canalha, um animal. Me perdoe desta vez, por favor. Peça a eles para retirarem a queixa, por favor. Eu serei seu escravo pelo resto da vida para pagar meus erros. Pense nos nossos 5 anos de casamento. Pense nos dias felizes que tivemos. Ele chorava e implorava pateticamente. A chuva se misturava com suas lágrimas no rosto, encovado e desesperado. Eu permaneci imóvel. O guarda-chuva me protegia da chuva, mas não do frio que emanava de mim. Apenas o observei em silêncio, com um olhar desprovido de emoção. Não era ódio, nem pena. Era o olhar de uma estranha para algo que não lhe dizia respeito. Um olhar afiado como uma navalha que cortou o último fio de esperança, a última ilusão dele. Não disse uma palavra. Apenas me virei e entrei no carro. A porta pesada, com isolamento acústico perfeito, se fechou, separando completamente o meu mundo do mundo dele. O carro começou a se mover lentamente, passando por ele. Pelo vidro embaçado pela água, eu ainda o via ajoelhado na chuva, gritando meu nome em desespero, até que sua imagem se tornou um ponto e desapareceu. A punição da lei era apenas uma parte. O castigo mais cruel para um homem tão arrogante, que sempre se considerou o centro do universo, era a indiferença, o desprezo absoluto da pessoa que ele um dia humilhou. Ele teria que viver com essa tortura, com essa imagem, por todos os longos dias atrás das grades, um castigo mais doloroso do que 1000 xingamentos. A sentença final de Ricardo foi como o último golpe de martelo, não apenas destruindo seu futuro, mas também esmigalhando completamente a família já apodrecida de Dona Vera. Ao saber que seu único filho, seu único orgulho, sua única fonte de apoio, enfrentaria uma longa pena de prisão, ela desmoronou completamente. Toda a esperança de virar o jogo, toda a fantasia de uma vida de riqueza, tudo se transformou em pó. O choque psicológico, somado aos dias de fome, humilhação e o escândalo na funerária, minou toda a sua força e vontade de viver. Seu corpo, já enfraquecido e acostumado a uma vida de luxo, não aguentou. Ela sofreu um AVC e desabou no chão do quarto imundo da pensão. Bruna, após roubar as últimas joias da mãe e fugir, não teve um destino melhor. Ela cortou seu próprio caminho de volta. Com uma natureza preguiçosa, acostumada apenas a gastar e não a ganhar dinheiro,
A quantia da venda das joias foi rapidamente gasta em festas, jogos de azar e itens de luxo para tentar manter sua aparência de patricinha. Quando o dinheiro acabou, ela começou a pegar empréstimos com juros altíssimos de agiotas. Em pouco tempo, estava afogada em uma dívida impagável. Perseguida implacavelmente pelos cobradores tatuados, Bruna não ousava aparecer em público. Vivia como um rato escondendo-se. Os hotéis de luxo e resorts eram apenas uma memória distante. Seu abrigo agora eram os viadutos úmidos, os cantos fétidos dos mercados e pensões anônimas para trabalhadores braçais. A aparência de dama que ela um dia teve desapareceu, substituída por uma jovem magra, pálida, com roupas sujas e olhos que constantemente olhavam ao redor, cheios de medo e pânico. Para sobreviver e pagar os juros, ela teve que fazer os trabalhos mais pesados, aqueles que ela antes desprezava: lavar pratos em restaurantes gordurosos, limpar banheiros públicos, carregar caixas no Ceasa. Ela provou todos os sabores da vida no fundo do poço, sentindo o desprezo que ela e sua família um dia tiveram pelos mais pobres. Enquanto isso, Dona Vera foi encontrada por vizinhos de bom coração na pensão e levada a um hospital público. Ela sobreviveu, mas as sequelas foram severas. Ficou acamada, com o lado direito do corpo completamente paralisado, a boca torta, falando apenas sons ininteligíveis. Sem dinheiro, sem família para cuidar dela, tornou-se um fardo para o hospital. As enfermeiras e médicos, por mais bondosos que fossem, só podiam cumprir suas obrigações profissionais, não podiam cuidar dela com carinho e a atenção de um familiar. Ela vivia em solidão, sujeira e dor, tanto física quanto espiritual. Todos os dias, ela só podia ficar deitada na cama dura do hospital, olhando para o teto branco, remoendo o arrependimento e a angústia. Em seus delírios, chamava constantemente por Ricardo, mas em seus raros momentos de lucidez, o nome que ela mais murmurava era o meu, Letícia. Ela se lembrava dos dias em que eu era sua nora, de como eu cuidava dela quando ficava doente, das comidas deliciosas que eu cozinhava, da minha paciência diante de suas críticas cruéis. Agora, deitada na cama do hospital, sofrendo com a dor e a solidão, ela ansiava por alguém que lhe desse uma colher de mingau quente, que limpasse seu corpo, que lhe dissesse uma palavra de conforto, mas não havia ninguém. O filho estava na prisão, a filha desaparecida. Ela mesma havia expulsado a única pessoa que um dia a tratou com sinceridade. O castigo chegou, nem cedo, nem tarde, e abateu-se sobre aqueles que um dia foram arrogantes, que trataram a vida e o amor como lixo. Eles pisotearam a saúde e a vida da minha mãe sem piedade. Agora, sua própria saúde era destruída na solidão. Eles desprezaram o dinheiro ganho com o suor dos outros, tratando-o como um direito adquirido. Agora viviam na miséria e na dívida, curvando-se por trocados. O orgulho vazio e o desprezo pelos outros os levaram ao fundo do abismo. Lá não havia luz, não havia saída, apenas o remorso e o sofrimento que se estendiam infinitamente. Este era o preço que eles tinham que pagar, um preço amargamente caro por sua própria maldade e estupidez. As 4 paredes cinzentas e frias da prisão se tornaram o único e urro darro. Ali, o tempo não era mais medido em dias ou meses, em festas ou planos obscuros. O tempo se condensava, arrastava-se, medido pelos toques estridentes da sirene, pelas refeições insípidas da prisão e pelas longas noites de insônia. Ele foi condenado a muitos anos de prisão por estelionato e fraude. Uma sentença justa, um fim que todos consideraram merecido. A punição da lei era tangível. As barras de ferro, o uniforme cinza, a perda da liberdade. Mas havia outra sentença, invisível e 1000 vezes mais cruel, que corroía sua alma podre por dentro. A sentença da consciência. No silêncio assustador da cela, em meio aos suspiros, ranger de dentes e murmúrios dos outros detentos, Ricardo não podia mais fugir de si mesmo. Não havia mais os elogios da mãe, a adulação da irmã, as palavras doces da amante. Ele estava nu diante de seu verdadeiro eu, um fracassado, um golpista, um filho ingrato e um péssimo marido. As memórias, os crimes que ele tentou enterrar sob arrogância e ganância, agora ressurgiam com força, atormentando-o sem um momento de paz. A imagem daquela noite de tempestade se repetia em sua mente como um filme em câmera lenta. Assombroso. Ele se lembrava vividamente do meu rosto banhado em lágrimas, da minha voz rouca e desesperada ao dar a notícia de que minha mãe estava morrendo. Ele se lembrava de cada palavra que eu disse.
Eu te imploro, eu te suplico. O que ele sentiu naquele momento? Satisfação. Ele se sentiu como um Deus, com o poder de vida e morte nas mãos, capaz de conceder ou tirar a última esperança de uma pessoa. Minha dor, na época, era sua alegria, seu triunfo. Ele se lembrava de seu próprio sorriso cruel e malicioso ao revelar seu plano, ao dizer aquelas palavras impiedosas sobre me enganar com a escritura da casa, sobre o dinheiro da minha mãe ter acabado. Ele saboreou a sensação de ver o colapso, o choque e a dor extrema em meu rosto. Ele se sentiu poderoso, inteligente. Ele se lembrava de como agarrou meu cabelo, me arrastou para o depósito, me jogou lá dentro como um animal. E então, ele, sua mãe e sua irmã, alegremente trancaram a porta, me abandonando aos gritos na escuridão, para irem a um karaokê, para celebrarem sobre a vida que se extinguia da minha mãe. A música alta, as risadas de satisfação daquela noite, agora se tornaram os sons mais torturantes em sua mente. Ele poderia ter salvado tudo. Com um simples aceno de cabeça, com algumas horas dirigindo, ele poderia ter mantido um último resquício de humanidade. Mas ele não o fez. Escolheu o caminho mais cruel e essa escolha o levou ao inferno. Toda vez que fechava os olhos, ele via meu olhar na audiência. Um olhar frio, distante, sem ódio, sem pena, sem satisfação. Era o olhar de uma completa estranha para algo que não lhe dizia respeito. Foi essa indiferença a facada final, que penetrou fundo em seu orgulho já estilhaçado. Ele preferiria que eu o xingasse, o agredisse, chorasse na sua frente, porque isso provaria que ele ainda existia em minha mente, que ainda tinha algum valor, mesmo que negativo. Mas não, aos meus olhos, naquele momento, ele era apenas um grão de poeira, indigno de atenção. Ele pensava que eu o amava de morrer, que eu não poderia viver sem ele. Mas ele estava enganado. Era ele que não podia viver sem mim. Ou melhor, sem a fachada, a propriedade, o status que o casamento comigo lhe proporcionava. Ele perdeu tudo. A esposa, a mansão, os carros caros, as roupas de grife, a honra, os amigos e, acima de tudo, a liberdade. Ele soube que a mãe teve um AVC e estava acamada em um asilo público, sem ninguém para cuidar dela. Soube que a irmã se envolveu com dívidas e crimes. A família que ele tentou construir com enganos, pisando nos outros, agora estava em ruínas. Ele destruiu tudo com as próprias mãos. Não apenas o que era meu, mas também o que era de seus entes mais queridos. Nas longas noites na prisão, ele não conseguia dormir, atormentado por pesadelos. Sonhava com minha mãe, ela não aparecia com ódio, mas apenas o olhava com olhos tristes e desapontados. Sonhava comigo. Eu me virava e ia embora, minha silhueta orgulhosa e fria o deixando para trás na escuridão. Ele se perguntava se naquela noite ele tivesse tido um pingo de humanidade, apenas um pingo, e concordasse em me levar para ver minha mãe, as coisas teriam sido diferentes? Talvez, com minha natureza bondosa, eu o tivesse perdoado por seus erros financeiros. Talvez minha mãe tivesse partido em paz. Talvez sua família não tivesse chegado a esse ponto, mas a vida não tem e se. A ganância e a crueldade cegaram sua razão, e ele fez uma escolha da qual não podia voltar atrás. Ele percebeu que o maior castigo não eram os anos de prisão, não eram as refeições intragáveis, não era o trabalho forçado. O maior castigo era ter que viver o resto de sua vida com o remorso e o arrependimento. Ele perdeu a única mulher que o amou de verdade, perdeu a chance de ser uma pessoa decente. A sentença da lei um dia terminaria, ele seria libertado. Mas a sentença da consciência o seguiria pelo resto da vida, como um fantasma que nunca desaparece. Ele mesmo condenou sua própria alma a uma prisão perpétua, sem direito a perdão. Nas quatro paredes da cela, Ricardo finalmente entendeu o preço da traição, mas já era tarde demais. O tempo, como um rio silencioso, arrastou tudo consigo, tanto as glórias falsas quanto as tragédias dolorosas. A história da família Trindade, uma família que tentou alcançar o auge da fama pisando nos outros, agora caía lentamente no esquecimento. Não era mais um tópico quente nos jornais ou nas fofocas. Tornou-se apenas um aviso frio, uma lição sangrenta sobre a lei do retorno, ocasionalmente lembrada como uma lenda sobre a queda de uma dinastia construída sobre a ingratidão e o engano. Um ponto final foi colocado de forma definitiva e impiedosa, encerrando para sempre o último ato de uma tragicomédia. Ricardo continuava na prisão, pagando dia após dia por seus crimes. Ele não era mais o galã charmoso com um sorriso matador
e palavras encantadoras. O tempo e o remorso o desgastaram, transformando-o em um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um rosto marcado pelas rugas da preocupação e do arrependimento. Seus olhos carregavam uma tristeza infinita, um olhar vazio para um futuro incerto. Ele trabalhava duro, tinha bom comportamento, não por esperança de redução da pena, mas como uma forma de expiar seus erros, de buscar uma paz, por menor que fosse, para sua alma. Ele sabia que no dia em que saísse, a sociedade lá fora não teria mais lugar para ele. Dona Vera, a mulher cruel que se via como uma matriarca, que me considerava um espinho em seu lado e uma ferramenta para explorar, agora passava seus últimos dias em solidão e doença em um asilo público. Paralisada há anos, metade do corpo imóvel, a boca torta. Seu mundo se resumia à cama de hospital e às 4 paredes brancas com cheiro de desinfetante. Não havia mais criados, nem festas luxuosas, nem ninguém para ela criticar. Dependia inteiramente da caridade dos assistentes sociais, completos estranhos. Às vezes, em raros momentos de lucidez, ela murmurava meu nome, ou de Ricardo. Chamava por mim não para amaldiçoar, mas com uma voz fraca e suplicante, como uma criança perdida. Talvez, no fundo de seu sofrimento, ela tenha percebido que a nora que ela rejeitou era a única que a havia tratado com sinceridade. Mas o arrependimento era tardio demais. E Bruna, a patricinha mimada que só sabia festejar, finalmente pagou por sua vida irresponsável. Após um longo período fugindo de agiotas, ela foi presa, não apenas por dívidas, mas também por envolvimento com tráfico de drogas, em um momento de desespero. Um futuro sombrio atrás das grades também a esperava. No dia de seu julgamento, nenhum parente apareceu. O irmão estava na prisão. A mãe, acamada, ela ficou sozinha no banco dos réus, solitária e patética, para receber a sentença de sua vida. O fim inevitável para alguém que só sabia viver como parasita, sem nenhum valor próprio. A família Trindade estava completamente destruída, como uma casa de areia. Quando o tsunami da verdade chegou, desmoronou por completo, sem um único tijolo intacto. Um na prisão, outra doente, desamparada, a terceira prestes a ser presa. Ninguém podia mais se apoiar em ninguém, ninguém para culpar. Eles foram uma aliança forte quando se uniram para me oprimir. Riram juntos, celebraram juntos sobre a minha dor. Mas quando a tábua de salvação que eu era desapareceu, quando o caixa eletrônico parou de cuspir dinheiro, essa aliança se desfez. Cada um afundou no pântano que criou. Amargamente, perceberam que separados de mim eram apenas zeros à esquerda. A mansão, que testemunhou tanto a felicidade falsa quanto a tragédia, não lhes pertencia mais. Apaguei todos os vestígios da existência deles ali. Ela renasceu com uma nova missão, um novo significado, completamente desvinculada de seu passado sujo. Foi um final frio, um encerramento definitivo para aqueles que ousam usar a vida, o amor e o suor dos outros como ferramentas para satisfazer sua ganância insaciável. Eles colheram o que plantaram. A lei do retorno nunca falha, ela apenas chega mais cedo ou mais tarde. E para a família Trindade, ela chegou de forma completa, merecida e sem um pingo de misericórdia. O ponto final não foi colocado por mim, mas por suas próprias ações ingratas. Depois da tempestade, o céu sempre fica mais claro e azul. As nuvens escuras do ódio e da dor foram lavadas pela chuva da justiça. Não me permiti afundar na embriaguez da vitória ou na satisfação da vingança, porque eu entendi que a alegria construída sobre a ruína dos outros nunca é duradoura. A dor se transformou em força, e essa força me impulsionou a fazer coisas maiores e mais significativas, para honrar o sacrifício de minha mãe e encontrar a verdadeira paz para minha alma. Assumi todo o legado que minha mãe deixou. Não era apenas a empresa, não era apenas a enorme fortuna, mas um legado espiritual inestimável. Sua determinação, sua visão de futuro, e, acima de tudo, um coração generoso, sempre voltado para a comunidade. Sob minha gestão, a empresa não apenas manteve sua posição, mas cresceu exponencialmente. Reestruturei tudo, apliquei modelos de gestão modernos e expandi para novos e promissores setores. Provei a todos que Letícia não era uma parasita, nem uma sortuda que herdou uma fortuna. Eu era uma verdadeira mulher de negócios.
com talento, inteligência e coragem para levar o navio da minha carreira a novos portos de sucesso. Cada contrato assinado, cada projeto bem-sucedido era uma afirmação poderosa do meu próprio valor, mas o sucesso nos negócios não era meu objetivo final. Em meio a reuniões tensas e números financeiros áridos, eu sempre me lembrava das últimas palavras de minha mãe. Viva uma vida esplêndida, minha filha. Uma vida esplêndida não se mede por dinheiro e status, mas pelos valores que criamos para a sociedade. Decidi não vender a mansão, o lugar cheio de memórias dolorosas. Não queria fugir do passado, queria enfrentá-lo e transformá-lo em algo bom. Reformei toda a casa, derrubei as paredes frias que nos separavam, criando espaços abertos e cheios de luz. O jardim abandonado foi cuidado, cheio das flores que minha mãe amava. O lugar não era mais uma gaiola dourada, mas tornou-se um lar, um centro de apoio gratuito para mulheres em situações de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica, de enganos e injustiças. Mulheres como eu fui um dia. O abrigo foi nomeado Espaço Acolher Helena, em memória e continuação da generosidade da minha mãe. Todos os dias, após horas estressantes na empresa, eu voltava para o abrigo. Via as mulheres chegando, inicialmente tímidas e assustadas, com feridas no corpo e na alma. Depois, com cuidado, assessoria jurídica, apoio psicológico e capacitação profissional, elas gradualmente reencontravam o sorriso, a autoconfiança e a fé na vida. Ver as crianças brincando seguras no jardim, ver as mulheres aprendendo uma profissão e ganhando seu primeiro dinheiro com o próprio trabalho aquecia meu coração de uma forma que nada mais fazia. Eu transformei minha própria dor em esperança e força para muitas outras pessoas. Essa foi a vingança mais doce, a punição mais sublime para aqueles que um dia me pisotearam. Era quando eles, na prisão ou em algum canto esquecido da sociedade, ouviam as pessoas mencionarem meu nome não com pena, mas com respeito e admiração. Era quando eles tinham que me ver não derrotada pela dor, mas no auge do sucesso e da filantropia, vivendo uma vida esplêndida que eles jamais poderiam alcançar. Não me apressei em encontrar um novo amor. A cicatriz em meu coração ainda está lá, como um lembrete. Mas não dói mais, nem me assusta. É parte de mim, parte da minha jornada de crescimento. Lembra-me de ser sempre forte, sempre sábia e de sempre confiar em mim mesma antes de confiar em qualquer outra pessoa. Eu vivo uma vida de orgulho, liberdade e paz, cercada por amigos e colegas que verdadeiramente me amam e respeitam, e dedicada ao trabalho que me apaixona.